Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Conversando Com. E hoje a gente vai falar num assunto muito comum às famílias que têm bebês, crianças pequenas, que é a visita ao pediatra. É muito rotineiro, no primeiro ano de vida sempre a gente está indo fazendo consultas quase que mensais, né? E às vezes é importante a gente lhe falar um pouco sobre isso para saber, né, que a pessoa que vai lidar é a saúde do nosso filho, né? Ter mais confiança, né, saber tirar todas as dúvidas. Então, para falar sobre pediatria, chamei Marina Rocha, que é pediatra aqui, muito conceituada, tem um Instagram que tem muita informação lá para todo mundo, bem bacana. Marina, obrigada por estar aqui. Né? Obrigada pelo convite. É sempre interessante a gente conversar um pouquinho sobre esses temas das famílias, né? É feito você disse, não é das mães. Tem que acabar com isso né? Só direcionar do cuidado a mãe para isso, mãe. Não. Acho que por isso que eu tô frisando, é sempre a família, porque não é só a mãe que cuida da criança. Quanto mais os pais também estiverem participando, acho que facilita na educação, no cuidado e tal. Mas vamos lá, o que não pode faltar numa consulta? Paciência. Não, mas é importante às vezes vir com calma, né? Porque às vezes é tanta informação pra gente falar. Calma, mamãe. Acho que não sei. Né? No começo é mais difícil, né? A calma, esse momento de parar pra ouvir. Mas é importante, né? A gente ter essa tranquilidade pra conversar, né? De tirar as dúvidas, né? Muitas mães fazem anotações, é importante que faça. Porque, né? Pra tirar isso. Eu tinha vergonha de ir com a listinha, eu disse, eu vou saber falar. E não fazia a lista, eu voltava pra caramba, não perguntei tanta coisa assim. Na próxima eu faço uma lista. E nunca fazia, porque eu achava que ficava chato ficar lá com a lista. Não fica chato, não. Né? É importante tirar dúvidas, porque é esse momento que é um momento de educar a família. Né? Quando tá tudo bem com a criança, com o bebê, com a criança, o exame físico é rápido. Né? As orientações é que demoram muito mais. Né? Examinar um bebê não leva muito mais do que 5 minutos. Pesou, mediu, examinou o bebê todo, auscultou, mas a orientação é que é o mais importante. Então, principalmente nos bebês e nas crianças menores, tem muita vacina para tomar, né? Cada fase tem um cuidado específico para aquela fase, tanto cuidado do ponto de vista de segurança, como cuidado do ponto de vista de estimulação, que são diferentes, né? Então, a gente tem que sempre pensar que o desenvolvimento está sendo avaliado ali. Então, tem o desenvolvimento motor, que é avaliado e orientado, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, tudo isso é avaliado e orientado. Então é muita coisa. Às vezes eu paro assim, meu Deus, falei muito. Mas assim, é tanta informação, né? E assim, você fala rede social, é massa. Adoro, acho que é extremamente importante. Mas às vezes vem informação que não é qualificada, vamos dizer assim. E não existe receita de bolo. Então a mesma orientação que eu vou dar para você não vai ser a mesma orientação para outra mãe. Existem estruturas familiares completamente diferentes. Isso. Né? E é difícil para um e para outro. Né? Às vezes eu fico no primeira consulta, eu me paro assim, faço, não é um interrogatório, mas às vezes a gente tem que saber com que a mãe trabalha, como vai ser a rotina, né, da licença e da volta ao trabalho, porque isso vai impactar na condução daquele bebê. Né? Então a mãe que vai ter 7 meses de licença não vai ter não é o mesmo tratamento, não é a mesma conduta de uma mãe que vai voltar com 2 meses. Infelizmente tem mãe que precisa voltar mais cedo, né? Isso faz parte vamos dizer assim, do bom atendimento, da individualização do atendimento, né? Que às vezes assim não dá tempo num atendimento mais rápido fazer isso, mas que é o ideal que aconteça. Hoje a gente usa muito o WhatsApp, né? E aí dá para trocar? Ou até, sei lá, às vezes fazer uma consulta rápida pelo WhatsApp para não ter que vir no consultório. O WhatsApp é excelente. É Ajuda proibido bastante. Consultar pelo WhatsApp. Isso é o Conselho Federal de Medicina que proíbe. Mas a gente consegue tirar dúvidas, fazer uma orientação inicial, né? Então, às vezes, vomitou, corro para o hospital, não, peraí, né? Às vezes a gente consegue ir conduzindo até chegar para a consulta para evitar a superlotação das urgências, né? Que é uma realidade hoje. A gente sabe que a urgência vive cheia de casos que poderiam esperar talvez 1 dia ou 2 para ir no consultório. Entendi. Né? Infelizmente, a gente não consegue abarcar todo mundo, porque tem um horário, tem aquele que estava agendado, que não, às vezes a urgência não pode entrar na frente. Mas que o ideal é que tenha essa disponibilidade, né, para poder atender, às vezes reavaliar. Então, às vezes tem aquela criança doente que é reavaliada 2, 3, 4 vezes para evitar um tratamento desnecessário.
vou te falar, já aconteceu de eu ir visitar algum pediatra e ele não dá o telefone pessoal. E eu disse, não volto. Porque se você... Acontece, às vezes 8, 10 da noite, infelizmente acontece uma coisa, você não sabe pra onde ir. Às vezes realmente não é necessário, a gente sabe que às vezes não é necessário ir com urgência. E você ter o telefone só fazer, preciso fazer isso ou não preciso, porque é uma orientação rápida. Não sei se às vezes pergunto você como profissional se é muito invasivo, até onde a ética, até onde a gente pode ir. Eu acho assim, o WhatsApp ele tem uma função excelente em relação a isso, porque eu mesmo, como eu tenho 3 crianças em casa, então às vezes eu não posso estar atendendo, porque tem me gritando, correndo por dentro de casa, aquele, né? É meio pânico, né? Normal, então assim, entende. Ou às vezes estou dentro de uma UTI, né, que não pode estar atendendo o telefone. Então eu gosto do WhatsApp porque eu respondo assim que der. Né? Então, às vezes, até durante o dia, entre uma consulta e outra, para não estar interrompendo, porque não dá, né? O telefone realmente toca muito. E aí a gente consegue fazer uma orientação, né? Então, é de cada profissional. Eu acho que tem essa questão, né? Tem pessoas que trabalham com volume maior, que realmente não tem como disponibilizar o número para todo mundo. E isso é difícil, né? Mas, assim, quando você já conhece, eu tenho vários bebês que eu acompanho desde o nascimento. Então eu sei, quando a mãe tira uma dúvida, eu já sei quem é aquela criança, qual é o histórico. Facilita, né? Pra mãe e pra gente, né? Agora, às vezes, liga uma criança que, às vezes, manda uma mensagem que eu vi uma vez e faz 6 meses. Eu não sei. Eu não sei dizer a você como conduzir. Tudo é aquela mesma coisa, é casa a casa. É porque eu fico pensando assim, às vezes até... eu preciso ir pra consulta só pra perguntar uma coisa assim. Não é nem... É mais porque toda consulta, tanto na emergência como até o próprio consultório, sempre cheio. Sempre é muita gente. Às vezes é uma coisa tão pequena que às vezes tirar uma dúvidazinha rápida quebra um galho danado. Sendo dúvida, sempre dá pra tirar. Né? E quem é que deve acompanhar a criança pra consulta no pediatra? Quem cuida da criança. Às vezes a mãe trabalha muito, quem está cuidando tem um cuidador. É importante que essa pessoa... Veja, depende muito. A mãe geralmente está presente, ou o pai, né? Quando a mãe não pode ir, o ideal é que tenha realmente um adulto responsável. Porque se você precisar de uma medicação, né? E quando é uma babá que assume muito cuidado, é importante que ela vá. Né? Até porque ela precisa entender o porquê daquela orientação. Porque não é simplesmente chegar com aquele pronto. É assim. Por que é assim? Por que a gente está fazendo essa opção de fazer desse jeito? Porque ela aceitar aquilo ali também. Porque senão você diz, vou fazer do meu jeito. Né? Eu vou falar, nunca vi... Eu sempre que vou nas consultas, sempre tá os pais. Eu nunca vi o cuidador numa consulta, esperando, realmente. Você falou... Mas tem. E depende muito de cada relação dentro da família. Né? Às vezes o momento de ir para a consulta com o pediatra é o momento que o pai e a mãe se disponibilizam a pegar a criança e sair. Né? Então eu acho excelente quando vem pai e mãe, porque às vezes discordam de algumas coisas, então aquela orientação que dava equilíbrio. Eu escuto muito, ele devia estar aqui para ouvir isso, né? Então assim, porque a gente foi criado de forma diferente, né? Então a gente quer conduzir a paternidade e a maternidade de forma diferente, educar de forma diferente, então isso dificulta um pouquinho, né? A gente, quando vão os dois é mais fácil, né? Porque até nesse momento a gente tenta chegar a um consenso de como vai fazer. Né? Porque tem algumas coisas que a família opta como fazer também. E o que a gente poderia dar de dica para os pais, para eles aproveitarem o máximo essa consulta, esse momento com o pediatra? A questão da listinha é importante, né? Eu acho que evitar muita gente no consultório. Tipo, às vezes vem 2 avós, do pai e a mãe, aí fica aquela discussão entre eles. E às vezes eu fico assistindo, né? Porque não vão chegar a um consenso naquele momento, não dá tempo dessa discussão. Né? Então, às vezes, vai os 2, chega em casa, vamos decidir como é que a gente vai fazer, né? Não perder muito nisso. Eu acho que isso torna a consulta mais proveitosa. Então, Marina, pra gente terminar, fazer só mais uma pergunta. Pra mãe que teve bebê agora e tá procurando, ou até aquela que antes de ter bebê, também é outra coisa, acho que antes de ter bebê é válido também, né? Procurar já em definir qual pediatra. Como é que a gente escolhe o pediatra para o nosso filho? É sempre bom pedir indicação das amigas, né, que têm filhos na mesma faixa etária, né, que tenham uma proximidade, e entender o que é que você procura naquele profissional. Né? Então, qual é o critério mais importante? Se é disponibilidade, se é perto de casa, tudo isso conta, lógico. Né? O acesso ao consultório, você, né, tem que parar carro, como é que funciona, isso é importante, ninguém pode desprezar. Mas o principal é a empatia com o profissional. Né? Então, se você puder ir antes na consulta pré-natal, né, tirar as dúvidas, isso já vai deixar uma segurança muito maior. Nenhum curso de gestante pode substituir isso.
E acho que também cada profissional tem também meio que tem uma forma de agir. E aí acho que tem identificação com se casa. Eu sou mais tradicional. Exatamente. Então, assim, tem gente que não quer usar remédio, que quer ir para a linha de homeopatia. Tem pediatras que atendem na linha de homeopatia, né? Eu já sou mais do remédio, quero uma pessoa que, né, trabalhe mais na minha linha, e tem que combinar, porque não adianta você chegar na consulta e o pediatra dizer para fazer uma coisa e você querer fazer outra, né? Porque isso não vai ficar bem para ninguém. Então, é trabalhar nessa linha, ir conhecendo e, assim, deixar bem claro qual é a sua posição, né? Porque às vezes a pessoa recebe a informação, fica caladinha e não diz. Eu não queria fazer assim. Né? Chega em casa, faz outra coisa. Chega em casa, faz outra coisa, não vai dar certo um tratamento nem outro, porque não ficou, né? Fica tudo pelo meio, pela metade, e aí complica um pouco. Mas aí acho que é empatia mesmo, conversar. Não gostei, dá tempo, vou no outro. Né? De preferência até antes do bebê nascer. Pra não estar com um bebê pequenininho, né? E sala de espera com outra criança tossindo do lado. A gente sabe que tudo isso é importante. Foi ótimo, foi muito válido cada comentário seu. Acho que todo mundo deve ter aproveitado bastante. Então a gente se vê na próxima quarta. Mentira, não é agora. Tem uma foto para entregar. Antes, eu quero marcar nosso dia de hoje com essa pequena fotografia, um registro nosso. Obrigada. Foi ótimo. Nosso bate-papo. Vai ficar guardado lá no consultório. Muito bom. Mas foi ótimo, obrigada pelo convite. Não, as portas estão abertas, se a gente puder repetir a dose, a gente pode fazer, que foi muito bom. Pediatria sempre é um assunto que todo mundo, toda mãe, todo pai sempre tem alguma dúvida, alguma questão. Então, se as pessoas também, né, terminam aparecendo dúvida por aí, a gente volta para falar mais um pouquinho, né? Com certeza. Obrigada. Então a gente se vê na próxima quarta, às 18h.